Eu não sei você, mas eu tenho muito medo de morrer. E eu sei que morrer é um processo natural, é biológico, todos vamos morrer e independente do que nós sentimos ou não, isso uma hora vai acontecer. No entanto, eu temo, mas eu não temo o pós-morte, eu temo o processo de morrer. E isso é bem consciente para mim. Eu não tenho medo do que eu vou encontrar do outro lado, mas eu tenho medo do que eu vou enfrentar no processo de morrer. O fato de eu temer a morte, ele acaba me levando para um lado muito místico e muito religioso, diríamos assim, como, por exemplo, procurar episódios de EQM, né? Para quem não sabe o que é EQM, é experiência de quase morte. São pessoas que, tecnicamente, elas morrem por algum tempo e depois são trazidas, elas voltam à vida por algum motivo, né? Então, alguém que sofre um tipo de acidente, o coração ou o cérebro para de funcionar por um tempo e logo em seguida essa pessoa ela volta à vida, né? Porque foi reanimada, por exemplo, ou porque o sistema biológico dela conseguiu reativar e voltou a viver. Mas tecnicamente, por alguns minutos, essa pessoa ela ficou morta. E muitas pessoas trazem relatos do que viveu durante esses poucos minutos em que estiveram mortas ou quase mortas. De certa forma, quando eu vejo esse tipo de vídeo, eu me reconforto um pouco porque meio que ameniza aquele meu sentimento do que eu vou encontrar do outro lado. E como eu falei para vocês, o meu medo não é o que eu vou encontrar de fato, apesar de também temer, mas não é o meu medo principal. Seria de fato como eu iria morrer, o que aconteceria comigo, com o meu corpo, com se eu sentiria dor, se eu sentiria medo, se é tudo isso, o processo. É algo que realmente às vezes me tira o meu sono. Às vezes tira o meu sono, eu não vou mentir, eu não sei vocês se vocês têm esse medo ou não. E eu vejo que a sociedade tem um tabu muito grande, né, de falar sobre isso. O medo da morte, eu acho que ele acompanha todo mundo. Algumas pessoas com maior intensidade, outras com menor intensidade. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. O espiritismo também é um campo, né? Uma doutrina que reúne aí vários relatos, para eles, várias evidências de que a vida continua após a morte. Eu não quero, né, mentir, eu não sei se eu acredito nisso, mas ao mesmo tempo eu gostaria e gosto de acreditar que sim. Então eu também me aproximo mais do espiritismo por essa questão do medo de morrer. Não sei se vocês têm alguma religião, como que vocês lidam com ela, se é essa religião que vocês têm, ela diz que você pode viver eternamente, ou se você vai ter vida após a morte ou não, não sei. Mas eu não tenho religião, mas eu tenho uma simpatia com o espiritismo, né? E também com religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, principalmente pelo fator da reencarnação, pelo fator dos espíritos ali no pós-vida. Esse meu medo de morrer, ele foi, de certa forma, intensificado recentemente. Perdi o meu irmão, tem alguns meses, e ele era um irmão mais novo do que eu. Tinha 25 anos e ele faleceu em um acidente. O meu medo de morrer após isso ficou muito mais forte. Apesar de que hoje, após a morte dele, a morte talvez ela me faria, de certa forma, me sentir mais próximo do meu irmão. Penso que nós vamos nos reencontrar algum dia e é nesse sentido que eu gosto muito do espiritismo, porque ela me permite acreditar em que nós vamos nos encontrar. Mas ainda assim, o medo do processo, o medo de tudo que pode acontecer, ainda me tira um pouco o sono. E talvez seja uma imaturidade, talvez seja algo completamente normal, mas eu queria vir compartilhar isso aqui com vocês, trazer esse assunto para saber o que vocês acham e se vocês também são assim. Então, se você, de certa forma,
se identifica com esse meu relato de ter medo da morte, deixa aqui embaixo o que você acha sobre o assunto. Eu vou amar ver seus comentários e saber o que você acha sobre isso, tá bom? Muito obrigado, gente. Esse foi o nosso vídeo da semana. Quinta-feira tem mais. Não deixe de acompanhar. Eu tô pensando aqui em criar um quadro para falar sobre assuntos assim, que falaríamos em terapia, que seria um pouco filosófico, que a morte ela é extremamente filosófica, né? A gente é uma coisa que todos tememos e ao mesmo tempo é algo que todos vamos passar. Tem um pouco de poesia nisso também. De certa forma é bem interessante como algo que acontece com todos os seres vivos também pode ser um motivo de medo para tantos seres vivos. Até mais. Tchau, tchau.